Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema aqui que certamente será polêmico. É provável que muitas pessoas não gostarão do comentário que eu farei, mas fazer o quê? Não é possível agradar a todo mundo nesta vida. Eu quero falar um pouco sobre o funk, este estilo musical tão apreciado pela juventude hoje em dia. O funk se tornou o verdadeiro hino de uma época, de tal modo que os jovens de hoje ouvem o funk direto. Mas eu creio que a maior parte dos jovens que ouvem esse estilo musical é pelo simples fato de não conhecerem outros estilos de música. O funk é bem a personificação da podridão cultural da nossa época. Letras péssimas, coreografias horríveis, letras que esculacham as mulheres de cima até embaixo. E mesmo assim, muitas feministas gostam de funk. Ironia ou não, há mulheres feministas defensoras das causas das mulheres que ouvem funk. Como explicar um negócio destes, de um estilo musical que usa a mulher como objeto sexual, que a projeta como uma simples imagem, uma sombra que deve ser esculhambada pelo homem? Como pode uma feminista gostar disso? Mas é o que temos por aí. Então eu chego à seguinte conclusão: ou as feministas não sabem o que falam, ou elas não passam de umas ignorantes, que talvez seja o fato. As feministas, na verdade, não passam de machistas do avesso, que apenas introverteram e perverteram os valores e se acham agora as donas da verdade, e pior, ouvindo funk. O funk, certamente, ele simboliza tudo o que há de ruim na nossa época. O funk não passa nenhum exemplo e nenhuma mensagem positiva para os jovens. Bem pelo contrário, é um estilo musical, se é que se pode chamar isso de música, que faz apologia ao crime, à sexualidade depravada e também ao uso de drogas. Como pode um estilo musical desses ajudar a formar a cabeça de uma nova geração? Que cabeça que a nova geração terá ouvindo um estilo musical desses? Olha, certamente a pior mentalidade possível, pois a música ela influencia o jeito de pensar e o jeito de ser das gerações. Gerações que cresceram ouvindo boas músicas desenvolveram também uma visão sadia da vida, desenvolveram uma moralidade interior favorável, que lhe permite viver de forma agradável entre os seus semelhantes. Mas com os estilos musicais que hoje surgem aí pelo mundo afora, notadamente aqui no Brasil, que influenciam as novas gerações negativamente, o que poderá surgir de bom disso? Olha, simplesmente nada. Apenas a depravação comportamental que nós podemos ver nos dias de hoje. Na minha opinião, o funk simboliza a volta do ser humano para a caverna. Se há milhares e milhões de anos atrás o ser humano se tornou bípede, saindo da caverna, andando sobre as duas pernas e desenvolvendo uma forma sadia de pensar, é porque o ser humano se moralizou, ele se espiritualizou, ele encontrou dentro de si mesmo os referenciais de que precisa para se tornar um ser nobre, de valores e de atitudes. Mas estilos musicais como o funk hoje roubam isso completamente do ser humano, o esvaziam, o transformando num mero imitador de tendências que já não possui opiniões próprias e nem atitudes diante da vida. Creiam-me, o funk simboliza a volta do ser humano para a caverna, não pelo estilo musical em si mesmo. Eu não estou criticando o funk como um estilo musical, mas a mensagem que ele passa, as letras depravadas que esculacham as mulheres, que colocam as mulheres lá embaixo. Esta é certamente a minha grande preocupação em relação ao funk. E, por incrível que pareça, muitas feministas por aí gostam de funk, achando que esta música
né, música entre aspas, simboliza alguma coisa e pode passar uma mensagem para as novas gerações. Mas é claro que não. Gerações só podem chegar ao esplendor quando elas apreciam produtos culturais de qualidade. Quando os produtos culturais cultivados pelas gerações são de péssima qualidade, elas também não podem desenvolver uma moralidade, uma forma nobre de comportamento e também uma percepção refinada da vida. Pois o funk é o que há de mais raso, de superficial, de escroto e de mau gosto na nossa época. Infelizmente, esse estilo musical só está se propagando porque as autoridades, notadamente aqui no Brasil, querem uma população de imbecis, de pessoas que apenas pensam em peitos e bundas e que acham que a vida se reduza à animalidade sexual do ser humano, o que é um grande erro. Para se tornar alguém nesta vida, o ser humano precisa desenvolver uma vida interior, ética, moralidade e precisa ter conhecimento. Não é rebolando com um estilo musical como o funk que o povo brasileiro vai se desenvolver, vai chegar ao seu esplendor cultural. Bem pelo contrário, continuará a caminhar cada vez mais para trás e o Brasil se aproximará cada vez mais de uma república de bandidos, de criminosos e de traficantes, que é o que já temos hoje aí, onde o funk é certamente a trilha sonora desta forma baixa de se comportar. Vamos pensar um pouco sobre isso, gente. Aqueles que se sentirem ofendidos, fazer o quê? Não é possível agradar a todos num comentário que eu faço. Mas quem ainda tem um pouco de conteúdo dentro de si, eu tenho certeza que vai parar e pensar um pouco sobre o que eu estou dizendo aqui. Pois o funk não é um estilo musical que forma uma geração sadia, mas antes a degrada e incute a imoralidade e a indecência dentro das pessoas. Obrigado pela atenção e até mais.